Fala galera, hoje estamos com mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. É uma honra, um prazer muito grande ter você aqui conosco. E claro, para iniciarmos, já peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente, curta, compartilhe este conteúdo, porque claro, hoje nós temos grandes feras para você. Você sabe, claro, que o Geração Jovem está lançando já há dias uma temporada chamada Profissões. E claro, para isso nós trazemos profissionais de renome e também acadêmicos para falar aí das limitações, dos desafios, dos detalhes, coisas que os livros, não te contam. Então vem, cola com a gente, porque hoje nós vamos tratar sobre uma profissão de extrema necessidade, muito disputada nas universidades, tanto particulares quanto estaduais. E claro, sempre, né, a gente tem aquela reverência, aquela honra, porque nós somos atendidos por médicos que requer muita dedicação, muita prática, muita experiência, muita responsabilidade no que eles fazem. Então, bora falar hoje conosco sobre medicina? Para falarmos hoje sobre esta área muito valorosa, recebemos aqui na bancada do Geração Jovem o Dr. Vinícius Slongo Biller, que é graduado em Medicina pela Faculdade Assis Gurgas. Durante a graduação foi monitor de Anatomia Humana Geral sob orientação do professor José Ricardo Paintner Torres, também monitor de Urologia sob orientação do professor Fábio Luiz de Souza, foi presidente, também vice-presidente da Liga Acadêmica de Infectologia da FAG, membro ativo das Ligas Acadêmicas de Ortopedia, Reumatologia, Neurologia e Neurocirurgia e também Liga Acadêmica de Ciências Cardiovasculares do Oeste do Paraná. Realizou estágios extracurriculares e voluntários nas áreas de Neurologia e Neurocirurgia, pela clínica Proneuro, veiculada ao Hospital São Lucas, aqui de Cascavel, sob supervisão dos doutores João Luiz Corso Bandeira e Renato Endler Janchinski. Ano passado, claro, o doutor Vinícius participou do externato em neurocirurgia no Hospital Universitário de Cajuru, em Curitiba, sob orientação do doutor Carlos Alberto Matoso. E Dr. Vinícius também possui certificações em Advanced Trauma Life Support. Não falei certo, né, doutor? Pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e certificação também em Advanced Cardiovascular Life Support pelo CUREM, Centro de Treinamentos em Urgência e Emergência. Atualmente, Dr. Vinícius atua como médico clínico geral, com atendimentos presenciais e telemedicina, além de exercer função de assistente técnico em perícias judiciais. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra recebê-lo no Geração Jovem. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Vamos lá, né? Vamos ter essa conversa. Maravilha! E ao seu lado, doutor, temos o Murilo Slongo, acadêmico de medicina na Faculdade Assis Gurgas. Entre 2023 e 2024, foi monitor de Anatomia Humana Geral sob orientação do professor José Ricardo Paintner Torres. Fez parte da Liga Acadêmica de Medicina Esportiva, diretor ativo da agremiação Torcida Homuncoloco Organizada, que é TOR, né? Seja muito bem-vindo, Murilo Slongo, acadêmico de medicina. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui também. Vamos ter uma conversa aí hoje, né? Maravilha! É um prazer imenso recebê-los. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar aí falando por que é que os senhores, claro, partiram para a medicina? Doutor, por favor. Então, a história é um pouco conturbada, né? Não conturbada, mas quando eu estava ali iniciando o ensino médio,
Aí a gente começa a se perguntar, o que que eu vou ser, né? O que que eu vou passar o resto da minha vida fazendo? Aí eu comecei a elencar todos os cursos que tinha, comecei a pensar, comecei a ver o que que eu me identificava. Daí vem toda aquela história de testes vocacionais para a gente tentar se identificar com alguma coisa, né? Mas aí surgiu a medicina. No primeiro ano do ensino médio ali era uma grande hipótese aí para minha vida, né? E eu comecei a me interessar mais, comecei a pesquisar mais a respeito, comecei a tentar conversar com os profissionais da área para ver como que era, né? E até então eu achava que a medicina era uma coisa apenas atendimentos em hospitais, pronto-socorros, né? Aquela imagem que a gente tem, preciso agendar uma consulta, eu vou com um médico. Mas não, né? A medicina acabou se revelando uma área muito enorme, complexa, com várias funções e atribuições que eu não imaginava. E aí, a partir disso, no segundo ano do ensino médio ali, eu decidi, bati o martelo, falei, não, vai ser medicina. E daí, como a gente bem sabe, né, não é um curso fácil de se passar. Daí eu mergulhei nos estudos. Eu comecei estudando lá em Cafelândia, no oeste do Paraná, porque minha família é ali de Corbélia, né? Aí eu estudava lá, mas daí depois que eu decidi isso, eu falei, não, eu preciso mudar isso, quero ter tá na mesma régua aí do pessoal que vai estar disputando comigo. Aí eu falei, vou estudar em Cascavel. Aí na metade do segundo ano me mudei para Cascavel e comecei a estudar dia e noite, ali no Alfa, né? O pessoal estuda bastante ali, que quer cursinho, fazer medicina na sequência. Então eu falei, vou ir para lá. Comecei a estudar, aí começaram as provas, muitas provas, simulados, né? Foi bem desgastante essa época da vida, né? Porque são provações que a gente acaba apostando, mesmo você tendo tido um monte de esforço ao longo do ano, é uma aposta, porque a prova a gente nunca sabe o que vai cair, se vai cair aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente não sabe. A gente tenta estudar ao máximo para estar preparado, mas nunca sabe. Então era um misto de ansiedade com medo de não ser aprovado. Mas acabei sendo aprovado no final do terceiro ano, ali na FAG, e eu tive outras aprovações também, na Umarama e pelo Enem também. Mas enfim, permaneci na FAG por conta da família e que o pessoal ali é de Corbélia, né? Doutor, e o seu teste vocacional na época, estava dando sim? Tava dando Estava medicina. dando certo? Estava dando. Então quer dizer que funciona esses testes vocacionais. E o pro Murilo, funcionou esse teste ou tu não fez, Murilo? Não, eu fiz. No meu caso, deu engenharia, mas não deu certo, não. Eu acho que não deu certo. Não era sei pra se ser, o não. teste não deu certo ou a escolha será? Não, eu acho que foi o teste O mesmo. teste que não deu certo. Perfeito, porque olhando as redes sociais do Dr. Vinícius, a gente viu que realmente é aquilo que tu sempre almejou, não foi, doutor? Depois que eu iniciei, eu comecei a me deparar ali com vários tipos de profissionais, né? E também a integração da ciência, da pesquisa, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente, criancinha, assistia os programas, tal cientista descobriu tal vacina, erradicada a doença tal. A gente fica de cabelo em pé, né? E pensar que a medicina pode também gerar isso pra gente, descobertas, avanços na área da saúde, é uma coisa que me deslumbrou. Aí depois disso eu continuei e via esses profissionais dando aula pra gente, às vezes, os palestrantes que vinham de fora, de São Paulo, até os internacionais que vinham e ver tudo que eles já fizeram pelo mundo, pela ciência, pela medicina. Aquilo ali só dava mais combustível, mais gás para a gente continuar traçando a trajetória. Olha que legal. Então o senhor fez cursinho, fez no Alfa? Eu fiz o Na terceirão época? no Alfa. O terceirão. Daí ali.
integrado com o cursinho. Ah, entendi. Aham. Então, claro, já teve uma boa base aí para você entrar também na faculdade. O senhor fez faculdade na FAG, Na FAG. que também é uma potência, uma grande instituição, né? Muito voltada para a área da saúde. E, claro, tantos outros cursos, e são nossos parceiros, inclusive, né? Ficamos felizes e honrosos por tê-los conosco. E o Murilo também está na FAG. Isso mesmo. E como que é, Murilo? Hoje você está em qual período? Agora eu acabei de terminar o 6º período, né? No momento tô de férias. Legal, que bom. Aproveite bem suas férias, agora né? tem que aproveitar. Mas o que você acha realmente de como é você ser um acadêmico de medicina? Justo porque quem vê de fora, a gente já vê assim, quase médico. Meu Deus, já é doutor para quem está de fora. Mas e quem está de dentro? Você se sente já nesse clima ou sente limitações, mesmo você gostando, se identificando demais com o curso? O que você diz? Eu acho que no momento que eu tô agora, né? Tô, tipo assim, fazem 3 anos, né, que eu tô aí no curso. Meio médico, dizem, né? Mas não sei, assim, parece que quanto mais estudo, menos eu sei. Mas é essa a impressão, né, doutor? Menos Eu eu acredito sei. que em todas as áreas é essa impressão. E a festa do meio médico já saiu? Já, não, ainda não. Não? Tá marcado. E tem que fazer história desta forma, né, doutor? Tem que ter uma festinha. Tem que ter uma Tem que festa. comemorar, mas realmente sobre a sua pergunta, nem meio diagnóstico eu consigo fazer. Olha aí. Mas é porque requer muito estudo, muita dedicação. Doutor, e o senhor que já passou por tudo isso, explica por gentileza para os nossos espectadores como que funciona. Você entra, né, na faculdade, faz o vestibular, mas aí todo mundo pensa, peraí, eu vou estudar 4, 5 anos e já está pronto? Como que é? O que vem depois de tudo isso? Assim, você vai entrar na faculdade, né? A faculdade é dividida em três partes. Tem a parte inicial, que são os 2 primeiros anos, que é o ciclo básico. Ali você tem uma visão geral da biologia, você vai ali estudando como que as células se dividem, como que é gerada a vida, os tipos de tecidos que temos no nosso corpo, né? A gente ainda não vê o humano como um todo. A gente começa aos poucos, construindo tijolinho por tijolinho, né? Aí tem aula de bioquímica, toda essa parte mais acadêmica e não prática. Aí, do 3º e 4º ano, entra no ciclo clínico, que daí a gente começa a ter contato com as especialidades. No caso, cardiologia, neurologia. Aí a gente acaba aprendendo mais sobre as doenças e como elas se desenvolvem, os sintomas que elas causam, toda essa parte, né? Aí os 2 últimos anos é chamado de internato, que é o momento em que a gente começa a ter a prática em si. Não que no 3º e no 4º ano a gente não tivesse, mas no 5º e no 6º ano a gente tem mais responsabilidades, a gente acaba frequentando muito mais hospital e tendo menos aulas, né? Porque é ali que a gente consolida nosso aprendizado dos últimos anos. Então, a gente tem contato direto com os pacientes, a gente presta assistência, né? Atendimentos em ambulatórios. É como se a gente fosse um médico júnior, porque a gente dá nossas condutas no internato mesmo e passa pelo nosso preceptor, no caso, né, que está ali do lado assistindo a consulta, e ele fala, não, você acertou aqui, errou aqui, e daí a gente chega no melhor resultado aí e entrega de tratamento para o paciente, né? Na verdade, enquanto está nesse internato, se assim me permite dizer, os senhores não prescrevem nada, mas faz o atendimento direto ao paciente. Exatamente. Né? E daí, no final, no momento de prescrever e dar as condutas diretamente, aí é discutido com o preceptor e ele que acaba dando, né? Com certeza. Mas ele dá essa autonomia de pensamento para a gente tentar chegar num denominador comum, para a gente começar a alinhar ali a vista do acadêmico, do não médico, com o médico mesmo, alinhar as condutas baseadas em evidências, né, em estudos, porque
às vezes você acha que está fazendo certo, mas não é bem aquilo. Você esqueceu de pensar por aquele lado, né? Aí o doutor vem e te explica. Não, isso daqui não precisaria, isso daqui tá correto, eu acho que a gente poderia adicionar mais isso daqui. Então, essa parte é muito boa para consolidar todo o conhecimento e construir ainda mais, porque essas discussões elas ficam no nosso subconsciente para sempre. Essa discussão de caso clínico, quando os preceptores pegam, por exemplo, algum paciente muito grave, complexo, que a gente não faz ideia, e começam ali destrinchar, tintim por tintim, o que o paciente tem, o que levou ele a ficar daquele jeito, quais medicações que poderiam reverter aquele quadro, ou o que poderia complicar ainda mais. Aquilo ali fixa de uma maneira que não fixaria se a gente estivesse lendo num livro, por exemplo. Então, a prática muda, né? A prática médica muda muito. Por isso que ela é 1/3 do curso, né? Mas é muito importante o senhor estar falando sobre essa questão do internato, o que o aluno acadêmico faz nos hospitais, esse atendimento direto, mas que está supervisionado por alguém responsável, vamos dizer assim, porque hoje, infelizmente, a gente escuta muita gente falar, não, lá são tudo iniciante. Lá, não é? Infelizmente, existe essa visão um tanto quanto inculta, né? Da pessoa falar, não vou em tal hospital, porque... Mas não é assim. Tem uma infraestrutura, tem uma equipe que está coordenando e orientando tudo, né? E não são os médicos que ainda estão, posso dizer, se formando? Isso, pode. Né? Os internos, né? Isso. Então é muito importante, vale deixar essa dica, esse lembrete, porque realmente não é assim. É muita responsabilidade por trás disso. Estamos lidando com vida, com saúde, não é? E o senhor falou sobre essa questão de marcar demais. Fica ali no subconsciente tudo que tu viveu na prática com o paciente. Por quê? Quando os senhores estão atendendo o paciente, você não sabe o que tu vai pegar, não é? Não sabe. É a ala geral? É assim? É a ala geral, exatamente. Você começa a escutar a história dele, ele vai te contando, aí você vai cruzando as informações ali com o que você já viveu e com os diagnósticos que você imagina que ele possa ter. Quanto mais informação ele vai dando, mais você consegue encaixar ele no diagnóstico, né? Então, todas as experiências que você viveu na área médica, com seus preceptores, e você vê algum caso assim específico que te marcou, depois você vê aquele mesmo sinal em outro paciente que acaba, putz, era isso. Então, a prática é sempre muito importante. E é muito importante que sim, o paciente sempre, por mais que vá no hospital ou no consultório, falar o que está acontecendo, não é? Exatamente. A gente sente que algumas pessoas, às vezes por personalidade, não é, Murilo? Parece que chega na frente do doutor, do médico, trava. Né? Sim. Deixa ele com a bola de cristal dele. Acho que não é assim, né? O senhor não tem. Não é assim. Durante Não a é faculdade, a gente aprende métodos ali de conversa, né? Pra gente conseguir extrair o máximo do paciente, porque a gente tem perguntas específicas que faz para poder estar tendo esse direcionamento, até mesmo com os maus comunicadores, né? Então, o exame físico também é de extrema importância, mesmo que ele não fale, a gente acaba indo investigar e obtendo informações ricas a partir dele, né? Mas é muito importante que a pessoa fale, É né? muito importante. Vai no médico, por favor, fale o que está sentindo. muito importante. E até os mínimos detalhes conta muito, não é, doutor? Mas tô com dor aqui no rim. Não, mas e a dor de cabeça? Alguma coisa tem. O médico que vai ter que saber meio que dosar, assim, a quantidade de perguntas, né? Tipo, Isso. porque tem gente que fala demais. E isso também e tem gente não que fala de Murilo? menos, né? Você tem que saber filtrar, né? O médico é quase que um psicólogo também, porque Sim. existe dores psicológicas, doutor. Existem, com Existe, certeza. né? Então tem gente que vai só para falar, não, você tá bem. Aí ele por si só tá curado. Mais ou menos. Infelizmente. Às é vezes isso. precisa ouvir de outra pessoa, né? Porque a ansiedade hoje em dia gera muita preocupação e ouvindo de um especialista, né? De alguém que estudou para aquilo que você tá bem, às vezes você acaba se convencendo que tá bem e acaba ficando bem. Até tem gente que, né, tipo, vai se consultar, vai lá ver, tipo, teve
tá tudo bem com a pessoa, mas ela vai se consultar. Chega lá, a pressão dela tá alta. Aí vai ver, não é porque ela tem a pressão alta em si, é porque ela tá ali com o doutor, né? Tá Tá ali nervosa. tá ali com o médico, Tem exatamente. até um termo para descrever isso, que é a hipertensão do jaleco branco, né? E tem, né? Tem. Uhum. E isso acontece, a pessoa vai no fórum, ela tá surtando, ela não tá demonstrando, mas ela tá com o coraçãozinho a mil, né? Tem situações assim, a pessoa tem que saber se é uma ansiedade por causa da ocasião ou é a questão de vida dela mesmo, né? Até porque se manda esse paciente para casa para ele medir a pressão em casa e em casa ele descobre que tá tudo bem. Isso é verdade, Entendeu? não, isso é interessante. Mas Murilo, e como você vê tudo isso? Já teve situações de você atender ou ainda você não tá nessa parte aí de fazer esses atendimentos? Eu já já tô tendo bastante contato já com os pacientes, mas não, né, atendendo eles, né, mais como acompanhando o professor, o doutor, né, ali ele atendendo e a gente olhando, entendendo, fazendo pergunta para ele também, mas de atender assim, no máximo tirar uma anamnese ali, né, que é conversar com o paciente, ver o que ele tem, mas claro, né, só por ganhar uma experiência ali, né? Nada de muito aprofundado, assim. E você, como acadêmico, mas tendo ao seu lado o seu irmão que já passou por tudo isso e é um brilhante profissional, com certeza deve chegar pessoas perto de você de vergonha de pedir para o doutor Vinícius, falar, ô Murilo, eu tô com dor em tal lugar. Me ajuda. Não tem assim, já aconteceu isso? Até minha namorada. Pois é, mas é assim mesmo. A né? namorada já tá de cobaia, Já tá de cobaia, já, né? Legal, porque isso deve acontecer muito, né? A gente já vê como o doutor também. Difícil, né? Mas estamos no caminho. Não, mas é isso. E você vê algum desafio, alguma limitação para você hoje enquanto acadêmico, mesmo que você tenha seu irmão como um suporte, como uma referência, você esteja aí tão ligado dentro da faculdade também, tendo acesso a grandes profissionais, mas você se sente sempre desafiado ou para você tu tá curtindo tanto, gostando tanto que Não. Da mesma forma que eu gosto, eu sinto que sempre tô sendo desafiado, assim, porque realmente não é... Assim, dizem que medicina é um curso difícil, e realmente mas é mais porque eu acredito que seja por conta de que é um curso, assim, que tem muita coisa, tipo, várias áreas que você pode querer estudar e querer se aprofundar, e tem muita coisa que você pode se aprofundar, só que, tipo, em questão de cada período, né, do que você aprende em cada período, você consegue se virar. Não são coisas difíceis de aprender. que tu não tem instrução nenhuma, é algo surreal, não, né? Não, Já tá não é embasado. exato, não é difícil de aprender. O problema é que é tanta coisa que para um período fica pouco, entendeu? E quantas horas que os senhores estudaram, como o doutor Vinícius e tu, Murilo, hoje entende necessário para, sim, você sair da faculdade sendo um bom profissional? Quantas horas de estudo? Por dia, você diz? Por dia. Eu acho que não dá pra saber, assim, né? Porque ninguém é uma máquina, né? Assim, de querer estudar. Mas com a todo santo demanda que dia. tem, porque o curso é integral? É integral. É integral. Então, Sim. tu já está ali o dia todo, praticamente. É, Tem no período da basicamente. noite alguma coisa ou não? Não, Por ser é que integral. na verdade é integral por conta de que tem dias que as aulas são de manhã, tem dias que as aulas são de tarde, tem dias que as aulas são de noite, né? Mas o ideal é você estudar todo dia. Independente. Estudei 1 hora hoje. Tá, tudo bem. Foi Rever o conteúdo. pelo Exato, menos. foi o que você conseguiu, 1 hora, mas já é alguma coisa. O ideal é estudar tudo isso. Se você conseguir estudar 6 horas, perfeito, mas se não, tudo bem, entendeu? Você tem que levar assim, porque senão você começa a ficar meio maluco, assim. Tu deixa também de viver outras fases da sua Exato. vida, família, sociedade, religião, né? Sim. Entendo, sim. Doutor, e eu vi muito no seu currículo que o senhor focou bastante na neurologia e neurocirurgia. Exato. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Explica para nós. A neurologia vai tratar mais a área clínica das doenças neurológicas, como ali um AVC, pós-AVC, demências também trata,
vai tratar ali doenças degenerativas do sistema nervoso, né? E enquanto a neurocirurgia vai ir mais por conta daqueles problemas estruturais do sistema nervoso, quando você precisa abordar realmente. Então, são duas áreas. Para você ir para cada uma delas, você precisa de mais alguns anos de especialização. Na neurologia, seriam 3 anos, além dos 6 anos de medicina, que também é passado por provas, que você é classificado ou não, né? De acordo com isso, na neurocirurgia são 5 anos a mais de graduação. E então seriam 6 anos de medicina, 5 anos de neurocirurgia, e depois, além da neurocirurgia, se você quisesse fazer uma subespecialidade, porque dentro da neurocirurgia você pode ter coluna, pode ter tumores intracranianos, você pode ter ali cirurgias funcionais, né, neurofuncional, que seria mais ali no Alzheimer, no Parkinson, para diminuir aqueles tremores, são implantados eletroestimuladores dentro de determinadas áreas do cérebro que fazem você diminuir aqueles sintomas, né? Então, são coisas muito complexas que exigem muito tempo de vida para se especializar. Eu decidi seguir depois, né, para a área de neurocirurgia. Estou estudando para prestar essas provas no final do ano agora. E como que funciona, doutor? O senhor falou que tem que passar por provas e tudo mais. Como que funciona? Então, os senhores estudam 6 anos de medicina, né? Uhum. Depois disso, pode trabalhar então? Pode. Depois disso, ele você sai clínico geral. Clínico geral, médico não especialista, médico generalista. Uhum. Você pode atuar em todas as áreas da medicina, regulado, tudo normal, tendo o seu registro no Conselho Regional de Medicina, que o nosso aqui consta do Paraná, né? Você está apto para atuar dando plantões, consultório próprio. Você só não é especialista ainda em determinada área, né? Não tem que fazer uma prova como a OAB lá para quem cursou direito. Não tem. No momento ainda não. Mas vai ter, né? Vai ter. Uhum. Vai ter para os próximos que estão entrando agora, vai ser. E como que, fala então, por gentileza, para quem está nos assistindo, como é que, se o senhor tem uma informação mais plausível, como vai funcionar? Vai ser espécie de uma prova da OAB que é feita no direito, assim, uma prova teórica, ou é mais prático? Como que funciona? Então, estavam falando que, eu não sei como que ficou, mas o ideal seria ser teórico e prático. Uhum. Porém, vai ser uma prova aplicada no final do ano, toda faculdade vai precisar que seus alunos façam essa prova também para ranquear a qualidade do nível do estudo que elas estão oferecendo, né? Da instituição. Da instituição, porque abriram muitas faculdades de medicina nos últimos anos e estão abrindo aqui no Paraná, se eu não me engano, vão abrir mais 12. Exatamente. E então é uma grande demanda de acadêmicos que vão se formar, então tem que ter uma peneira porque estarão tratando de vidas, né, doutores? Exatamente. Tá certo. E ali, doutor, o senhor comentou que realmente tem essa prova, agora voltando um pouquinho, né? Faz a prova da questão da especialização. Não é tão somente você se matricular numa instituição que lhe dá especialização, como é que é? Isso daí seria uma pós-graduação, né? Para algumas instituições você pode estar atribuindo para fazer uma pós-graduação em alguma área. Só que ainda assim você não poderia falar que você é especialista, você colocaria como pós-graduado, né, em determinada área. Para você ser especialista atualmente, teria como fazer pela pós-graduação, você precisaria de anos de experiência e depois aplicar para a prova de título. Mas pela residência médica é o caminho mais, como posso dizer, mais sólido, que você mais fixa a informação e realmente tem essa vivência com a especialidade. Uhum. E atualmente o número de formados em medicina está extremamente alto, porém
o número de vagas em residências médicas não está subindo de acordo com o número de formados em medicina. Então, nos próximos anos aí a gente vai estar vendo muitos médicos generalistas, né? E vai manter esse número de médicos especialistas. Então, para você poder se distinguir, destacar das pessoas dentro da medicina, vai ser muito necessário você ter alguma especialização, uma residência médica, para que você possa estar atuando numa área. Cada vez as áreas estão se subdividindo mais, né? Cada vez mais subespecialistas. Então, para você ter essa valorização dentro da profissão, é o mais adequado. Você ter a sua área que você é ultra especialista naquilo e consegue falar com razão sobre o que vem a respeito disso. Tá certo, obrigada. E Murilo, tu já realmente designou qual é o ramo que tu vai seguir? Não. Ainda não. Não, eu achei... Porque tem muitas vertentes, não tem? Sim, vixe Maria, é muito. É muita coisa que você pode querer partir, né? Mas acho que ainda não sei. Eu tinha achado que era angiologia, né? No caso, cirurgia vascular. Porque eu tinha gostado, era a única matéria que eu tinha gostado, só que era, como eu posso dizer, só foi um período que eu tinha passado sobre isso, que era o quinto, né? Quinto período, eu falei, tipo, teve várias matérias, né? Eu tive ortopedia, dermatologia, várias outras, oftalmo também. Só que o que eu mais gostei foi essa, né? Naquele período. Só que, assim, daí agora eu tive mais outras matérias, neurologia também. Tive... Qual que foi a última também? Neurologia... agora eu esqueci, rapaz. Hematologia, verdade. E várias outras assim também. E aí você acaba se perdendo. Endocrinologia também gostei bastante. Que é uma matéria mais clínica, que nem ele falou, né? Não é muito prática, mas é mais com o paciente em si, né? E aí você acaba se perdendo, entendeu? Porque é muita coisa a cirurgia E vascular. diante dessa questão, vamos supor que tenha ali, com certeza tem gente nos assistindo que, claro, está nessa berlinda. Entro para medicina ou não entro porque eu não quero ver sangue? E agora? Será que vai fazer um bom curso, doutor? Porque em algum momento da faculdade ou da prática, você vai ter que pôr a mão na massa, né? E aí? Como que a pessoa vai distinguir isso? Ai, eu amo, eu acho lindo usar jaleco, tudo branco, a área da saúde me atrai. Mas o que os senhores recomendam? É o ideal? Ou tem algo que a pessoa possa realmente fazer curvas aí para não chegar perto de sangue? Até teria. Só que não é o ideal, né? Eu acho que, antes de tudo, que você esteja pensando em integrar aí num curso de medicina, você tem que ter a visão de que você tem que sair como um médico completo, né? Um médico que consegue estar preparado para todas as situações. E isso parte muito do aluno, com certeza, porque existem alunos que vão pelos caminhos mais fáceis, que acabam se esgueirando ali do trabalho, que acabam, sabe, né? Dando aquele jeitinho de ir passando ao longo dos semestres. E esse cara não vai se formar bem, ele não vai ser um médico completo, né? Mas o ideal é que você entre na graduação pensando em ser o mais completo possível, entregar o máximo possível para as pessoas que precisam de você. Mesmo tendo limitações aí, o medo de sangue, eu vou desmaiar se ver sangue. Mas então vá com disposição de se desvencilhar desses medos, né? Que às vezes deve vir em decorrência de trauma, não é, Murilo? Então, algum motivo tem, vá se tratar também, para fazer bem feito, né? Tudo isso pode ser desensibilizado, né? Você vai criando a casca, vai se acostumando com a situação. Eu tenho certeza que todo mundo que entrou na faculdade de medicina, no primeiro contato com sangue que teve,
teve ali uma palpitação, um coração acelerado. Mas Eu sobreviveram, conheço, né? conheço gente Sobreviveram. assim, conheço gente. E conforme você vai tendo contatos, isso vai se tornando uma coisa normal. É importante o senhor falar isso. Tu conhece gente assim, Murilo? Conheço, vixe, Conta Maria. pra nós. E esses alunos que tentam dar migué nessas aulas aí que tem sangue, Não, como é que é? Não tem como você dar migué assim. Ah, não tem? Não tem, tem muita coisa. Tipo assim, eu já tive uma aula que era específica para você tirar sangue, né? Então, meio que como não tinha paciente, né? Paciente era a gente. Ah, Aí foi entre os próprios amigos da turma, né? Então, tipo, vai lá e tira sangue. Você tem medo? Fazer o quê? Tem que aprender de alguma forma, né? eu Entendeu? tiro, mas você sente a dor. Exatamente. Não, claro, a gente trocava, Né? Sim, mas assim, tem muita gente que eu conversei já que, pô, tem pavor de cirurgia, de coisas assim. Mas assim, vai ter que lidar. Dá pra você conseguir, né? Depois de 6 anos, você vai enfrentar tudo isso, mas depois de 6 anos você pode seguir um caminho que não mexa tanto com cirurgia, que não seja tão. Pode né, optar prático. por viver Pode, mais com assim, certeza, né? sim. Aham. Tipo a radiologia e diagnóstico por imagem, né? Que o pessoal acaba fazendo a leitura dos exames, né? Não tem um contato muito direto com o paciente, eles têm um contato ali com a queixa clínica e com o exame em si. Então, eles podem nunca ver sangue na vida. Olha aí. dependendo da Então tem situação. esperança para Tem, quem não Tem. quer ver Mas sangue, mas até tenta, chegar lá, Vai ver. Vai ver muito. Vai ver. Bastante. E vai se familiarizar mais, então, né? Eu acho que talvez o sangue fosse o menor dos problemas Ah, dessa é? pessoa. Então me conta, me fala aí, pra você, teve alguma situação inusitada, Murilo? Ah, eu acho que o cara que nunca viu nada desse tipo de coisa na vida, o cara vai chegar na primeira semana da faculdade e, por exemplo, ali na FAG, o professor de anatomia, né? Anatomia humana, a primeira coisa que ele faz é chegar na sala e falar: oi, pessoal, tudo bem? Se apresenta. E é no laboratório lá de anatomia, ele vai. Então, pessoal, esse aqui é o nosso tanque. Aí ele levanta o tanque, sai todos os mortos, os, né? Cadáveres. Né? Cadáveres, exatamente. Claro que a gente agradece por aquelas pessoas que já foram alguém nessa vida estarem ali pra gente poder estudar tudo aquilo, né? De uma forma mais clara, né? Mas realmente é um pouco impactante, né? Você ver tudo aquilo Tu já chega no primeiro na primeira dia. aula. Na primeira aula, assim, ele já mostra tudo aquilo, né? É um pouco medonho. Aham. Eu consigo imaginar, porque dentro da faculdade de Direito eu também tive aí um pouquinho, né, de medicina legal e tudo mais. Então eu falei, sorte que eu fiz Direito e obrigado Deus por isso. Sabe? Porque marca, te choca, sabe? Na época tinha um homem e uma mulher. Gente, realmente é impactante, é a palavra super correta, né? E, doutor Vinícius, teve alguma situação que já, enquanto o senhor, né, enquanto já médico, realmente foi inusitado? O senhor ficou, meu Deus, mas isso daqui eu nunca vi, Eu né? acho que ele Porque deve a ter medicina vivenciado coisas mais... mais tensas. Ah, tem depois de formado, com certeza. Tanto por infraestrutura dos lugares que a gente acaba trabalhando, quanto por vivências da própria medicina, né? Que a gente acaba passando, pacientes morrendo. Isso daí é a coisa mais difícil da medicina, você perder pacientes, né? Pessoas que já estão ali à beira da morte, né? Que você sabe que a única coisa que você pode fazer naquele momento é dar conforto, tirar a dor dessa pessoa e manter ela no melhor bem-estar possível para aquele momento, mas com aquele peso da morte pairando sobre ela, né? Então, isso daí é um momento muito difícil, que eu ainda não sei como lidar com certeza, porque... São vidas, né? São vidas. E preciosas que tu quer fazer o bem, o máximo por elas, mas tudo tem um tempo nessa terra. E eu acredito que a morte, não sei se os senhores hão de concordar assim também, mas já temos um prazo pré-determinado, a gente só tem que encontrar um motivo para justificar a morte.
se é assim, né? Então, realmente, e sobra sempre para o médico ainda dar esse último parecer, né? É delicado, é triste, né? É. Mas, e tu, tá se preparando para tudo isso, Murilo? Eu acho que eu nunca vou estar preparado, não. Vai ser indo, né? Vai ser indo. Entendi. Tá Exato. certo. Estamos chegando ao final do programa Geração Jovem. Doutor, queira fazer as considerações finais, o Murilo também, fique à vontade, porque para nós é uma honra, um prazer muito grande recebê-los aqui. Deixe, inclusive, as redes sociais do senhor, onde o senhor atende, tá certo? O Murilo também deixa as redes sociais, porque, claro, são pessoas referências. Fiquei, inclusive, muito agradecido, felizes por saber que os senhores são de Corbélia, minha cidade natal, Olha que eu só. amo demais. Na verdade é Penha, mas é a mesma coisa. Certo, é logo ali, né? Logo São ali. vizinhos. Exatamente. Sobre considerações finais, eu só queria expressar aí que muita gente está se formando, muitas faculdades estão abrindo, não tem um nível de excelência, assim, que eu imagino que não vai estar sendo prestado para o ensino desses alunos que vão vir por aí. Porque a medicina, você não consegue colocar 15, 20 alunos numa sala para atender um paciente e aprender e tirar coisas disso. Não, você precisa de um momento a sós com o paciente, você precisa aprender com a prática todo dia, dia após dia. E abrindo tantas faculdades assim, o ensino vai ficar defasado. Não existem tantos hospitais, não existem tantas pessoas doentes para uma pessoa conseguir ver todas essas doenças ao mesmo tempo, compartilhando com tantos colegas ao lado. Então, é complicado, porque você vai acabar vendo menos do que deveria durante a graduação, fixando menos que deveria, e depois vai estar livre aí no mundo, se você não quiser fazer alguma especialização também. Então, o mais adequado vai ser a pessoa que quer mesmo fazer medicina, se forme em medicina, faça num lugar bom, e depois mire numa residência de respeito, num hospital bom, que tenha um fluxo de pacientes adequado, que você consiga colocar a mão na massa para aprender definitivamente, que tenha uma rotina de aprendizado, que respire a medicina naquele tempo que tiver se especializando. Então, eu acho que essa parte é muito importante para o futuro da medicina no Brasil. E eu acho que os próximos anos vão ser difíceis na questão da assistência, erros médicos acontecendo. E eu acho que por hora é isso. Se especializem ao máximo e... Até porque nós não tivemos oportunidade em decorrência do tempo, mas o senhor, eu queria muito ter comentado que o senhor sempre prestou atividades extracurriculares de forma voluntária, justo para trazer conhecimento, mais prática, mais aprendizado. E isso é muito importante, que é como o senhor disse, não tem como para 20 alunos todo mundo atender aquele paciente, né? Então, o ideal é você procurar, porque, claro, sobre os seus ombros vai levar o seu nome com o DR antes, que claro, honroso, tem ali o seu glamour, o seu respeito, mas a responsabilidade vai junto, não é, doutor? Exatamente. Então, e são vidas e que precisam de responsabilidade para administrar tudo isso, né? Prática, ética, respeito é muito importante, né? Muito obrigada, Murilo, doutor Vinícius, é um prazer, uma honra mais uma vez recebê-los. Obrigada por terem aceito o nosso convite. A gente agradece. Tá bom? Imagina. Foi maravilhoso. Sempre que quiserem, as portas da Gazeta do Paraná e Geração Jovem, estamos aí abertos para recebê-los, pode ter certeza. Agradecemos ao Papai do Céu pela sua vida, pela sua audiência. Claro, este foi o Geração Jovem com Ana Grossi, na temporada Profissões. Se você gostou, tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, tá bom? Não deixe de compartilhar este material, porque eu sei aí que o mercado de trabalho está bombando, o pessoal quer sim entrar, né, numa universidade e fazer medicina, mas faça com responsabilidade. Lá dentro vai ter muitas informações para você sair bem preparado, porém requer também a sua dedicação. Faça os testes vocacionais, que eu acredito que
Com exceção do Murilo. Não deu É muito certo muito comigo. importante, né? Eu acredito que é algo que vale sim a pena. Sim. Eu fiz e deu certo para a área da comunicação, tá, galera? E no mais, agradecemos a Deus por ter todos vocês conosco, por este momento. Um beijo no seu coração, uma ótima semana. Obrigada!